Como dissemos, nós vamos trabalhar a questão do perdão, né? O perdão. E a gente vai começar olhando para esse nosso tema e o texto que nós vamos utilizar como texto base, que é Colossenses 3:13, para o qual eu peço a colaboração dos irmãos, lendo o texto todos juntos, com aquela voz bem bonita que os irmãos têm, como de voz de muitas águas. Vamos lá? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Muito bom, foi um ensaio legal. Agora somente vocês vão ficar calados e... Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Muito bem. Né? Agora, depois vou mandar apagar e aí vocês repetem sem ler. É brincadeira. Irmãos, o desenho ali é de alguém que está sendo liberto. Né? E a ideia é porque o perdão, a falta de perdão, na verdade, a ausência do perdão, ela nos escraviza, ela nos prende. Ela tira a nossa alegria, tira a nossa comunhão com Deus. Ela mexe com os nossos sentimentos. Quando encontramos uma pessoa que nos deve algo, né, deve dinheiro, que fez alguma coisa contra a gente, pode ser também dinheiro, mas assim, alguma coisa que fez contra a gente, que a gente encontra e que a gente começa a ficar suando frio e com vontade de passar para o outro lado da rua. Sentimentos semelhantes a estes, eles nos prendem, nos escravizam, nos adoecem até. Né? Tem gente doente porque não consegue perdoar. Né? E é por isso que é tão importante para nós, cristãos, perdoarmos, para termos nosso coração liberto. Não só por isso, porque também ali, vocês olharem, há uma ordem, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se uns aos outros. Né? Uma ordem também. Já vimos que suportar é um apoio, mas agora estamos na parte do perdão. Parece que esse tema entre nós nem é necessário continuar as explicações, porque os irmãos já são experts nisso, de perdoar. E é bem provável que até nem tenha alguém aqui que precise desse incentivo, porque já faz isso naturalmente, não é? Mas pode ser também que tem alguém que esqueceu um pouco o versículo e está precisando de um incentivo. Então, pelo sim, pelo não, a gente continua o estudo e vamos ver a questão do padrão do perdão. Né? Observem que em Efésios 4, o apóstolo Paulo também, falando à igreja, diz, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. E aí vem o modelo ou o padrão. Podem dizer o que está em azul? Como também Deus em Cristo. Então, além de ser uma ordem, ele tem um modelo. O modelo é que é Cristo. E Cristo nos perdoou. Todos nós sabemos disso. Mas, de vez em quando, é bom olhar para trás quantos pecados nós temos. E quem gosta de fazer essa conta é Paulo Julião. Paulo Julião é bom de conta. E a gente sugere uma continha fácil. Eu vou perguntar a vocês. Vocês querem fazer na ideia de unidade, dezena, centena ou milhar? Milhar. Então, já seguindo aqui a orientação de... eu ia fazer num dia, você peca quantas vezes? Dezena, centena ou milhar? Se for milhar, o negócio está feioso. Mas assim, se for mil, né? 360 mil
pecados num ano. Multiplicando pela idade de cada um, faça a continha agora. Não, mas eu vou ser bondoso com vocês. Vocês não são desse tipo de pecadores. Vocês já foram. Vocês foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora vocês são quase santos. Pecam apenas 10 pecadores no dia. Tá bom? 10. Um também é demais. Um eu não acredito. 10 vamos fazer. Então, você pega a sua idade, depois eu vou perguntando. Eu pergunto assim, me diga a sua idade, a gente multiplica, tá bom? Não, mas multiplica aí. Se for 10, no ano são 365 dias, 365 vezes 10 dá. Agora você multiplica pela sua idade e dá. Meu Deus! Quero nem pensar, né? Então, isso seria a quantidade de pecados assim por baixo que você já confessou e Deus perdoou. Mas tem mais. Tem aquele pecado que você confessa mais de uma vez porque você disse que não ia fazer mais e fez. Então, se você colocar esses na conta, você vai ver que Deus tem sido muito perdoador comigo e com você. Então, alguém que é tão perdoado assim, tem como não perdoar uma ofensa? Não tem. Né? Vamos seguir em frente agora. A ordem dada por Paulo lá, ele fala em suportar e perdoar. Nós vamos relacionar suporte com perdão, tá? Para a gente ter uma ideia. Entendendo que suportar seria, com a ideia de apoio e ajuda, seria levantar aqueles que estão fracos e caídos. Então, significa que eu tenho o dever de apoiar o meu irmão que erra, tá? Que falha. E eu tenho que fazer isso com amor e tolerância. E tenho que fazer isso como uma escolha ativa. Quer dizer, eu tenho que dizer, eu faço isso porque a palavra de Deus me manda apoiar aquele que está fraco e caído. Mas em relação ao perdão, aí o nível é mais alto. Porque em relação ao perdão, as nossas diferenças é o que nós temos que apoiar, suportar. Né? Ou seja, eu às vezes, inclusive hoje pela manhã foi dada a ideia, né, que eu suporto aquele que fraqueja comigo porque fez alguma coisa que eu não gostei, não gosto dele, porque ele é diferente de mim, eu não gosto dele não. Eu gosto daquilo que ele fez porque ele é um pouco diferente de mim. Então, isso seria a ideia de apoiar voluntariamente com amor e paciência aquele meu irmão até que ele melhore. Mas no caso do perdão é quando é uma ofensa mesmo. É quando é algo que fere a palavra de Deus. Neste caso, o que eu tenho que usar com ele é aquilo que Deus já fez comigo. Mas a palavra que Paulo usa para perdão neste texto, lemos, tem a ver com graça. Nem sempre a palavra perdão tem a ver com graça, mas nesse texto aí tem. Carizomai ou harizomai, dependendo da pronúncia. E o que quer dizer? Graça. Quer dizer, eu tenho que agir com graça para você. E isso é uma ordem de Deus. Eu tenho que... É porque em português fica difícil de dizer. Talvez agraciar e chegasse perto, mas de graça, a graça do perdão para o outro. É mais ou menos isso que ele está dizendo aí, como uma ordem, né? Então, exatamente como Deus fez com você. Você ofendeu a Deus quando pecou. Quebrou a ordem de Deus. Não levou em consideração Deus quando foi fazer algo. E o que Deus fez para você, que é salvo em Cristo Jesus? Ele lhe deu graça. Ele não cobrou de você o que você merecia. Ele lhe perdoou. Ele cobrou sabe de quem? De Cristo. Cobrou de Cristo, mas não cobrou de você. Então, em seguida, a gente começa a desenhar o que a palavra de Deus está pedindo para a gente fazer. Perdoar
não é esquecer, ok? Não é. Deus não pede para a gente esquecer, pede para a gente perdoar. Ele não pede isso porque é impossível da gente fazer isso. Você não consegue esquecer as coisas. Eu botei o botão na minha cabeça e esqueci. Apertei o botão, saiu. Não é assim. Você se lembra. Perdoar é tirar o poder que a lembrança tem de ferir você hoje. É você olhar para a pessoa. Você lembra o que a pessoa fez, mas aquilo não está mais mexendo com você. Porque você já não está mais cobrando aquilo do outro. Você decidiu deixar passar, não guardar aquilo no seu coração. É como se fosse uma cicatriz em vez de uma ferida aberta. Você sabe que uma vez eu quebrei esse braço, a clavícula, e na época que eu quebrei, eu tinha 8 anos de idade. A forma como as pessoas amarravam aqui para poder colar era com aquela faixa que o pessoal coloca na perna, é uma faixa que enrola assim. Pronto, eles botavam aquilo ali, atadura, obrigado. Então, eles apertavam aquilo, e ele apertou tanto que cortou embaixo da axila. Né? E aí, quando aquilo começou a secar, começava a doer, a gente pegava um óleo, colocava no local, até que fosse curando. Depois, quando tirou todo aquele material, eu fiquei com uma cicatriz. Né? Só que quando eu só tinha 8 anos, hoje ela é pequena e saiu do lugar. Ela era embaixo do braço, agora ela está aqui do lado. Mas está lá. Só que eu olho para ela, eu toco nela, passo a mão e eu não sinto nada mais. Passou. Então, com os nossos sentimentos é a mesma coisa. Eu olho para alguém, lembro. Eu olho para o braço, lembro. Mas eu não sinto mais dor. É isso que o perdão faz. Você lembra, mas não mexe mais com você. E aqui é aquela história que Pedro, preocupado em perdoar, ele ficou achando talvez que perdoar 7 vezes, como era a ideia corrente na época, já era muito, né? Disse, quantas vezes a gente tem que perdoar? Aí ele disse 7 vezes. 7 vezes. Imagine alguém que repete um erro com você e 7 vezes você perdoa, né? Então, quando ele disse essa conta, parecia ser muito. E ficou esperando a resposta de Jesus. E Jesus, então, disse a ele, não. 7 não. 7 é pouco, com as minhas palavras. 70 vezes 7. Eu acho que Pedro tomou um susto quando ele ouviu isso. Né? E essa referência é a isso, exatamente. Você vai perdoando e não vai mais sentir. Porém, existem algumas barreiras para nós perdoarmos. E a primeira delas é o orgulho. Né? Porque, olha, normalmente, eu estou falando para a igreja. Então, normalmente os crentes sabem que tem que perdoar. Você pode perguntar ao crente mais novo, aquele que se converteu ontem. Se perguntar ele se tem que perdoar, ele vai dizer que tem que perdoar, porque isso é tão óbvio. Porém, na hora de perdoar, você começa a pensar assim, ele foi que errou comigo. Né? Eu até perdoo, mas ele tem que vir pedir, porque se ele não pediu, fica aqui segurando. Então, o orgulho é um problema. E principalmente com aquela frase que está ali. Eu estou certo. Ele é que está errado. Então, ele é que tem que... Porém, se você ler todos os versos bíblicos que têm relação, referência a perdão, nenhum deles é perdoe se você estiver errado. Mas se você estiver certo, espere que o outro peça perdão. Não tem esse versículo na Escritura. Né? É para perdoar mesmo. Outra questão é a justiça própria. É que você diz assim, não, eu perdoo, mas ele precisa
pagar pelo que fez. Vamos inverter a situação, né? Deus olha para você e diz: olha, filho, eu perdoo, mas a chibatada vai vir porque você precisa pagar pelo que fez, né? Todos nós gostamos de graça e misericórdia, mas na hora de cobrar, então tem esse povo da justiça própria. E aquilo ali, o que nós já tínhamos visto, que é a confusão entre perdoar e esquecer, mas há um lembrete, que se você não perdoa, quem adoece é você mesmo. Tá? Pense nisso. E em seguida, nós queremos fazer essa grande diferença aí, que é a diferença entre perdoar e confiança e reconciliação. Isso também é um ponto confuso na questão do perdão. É o seguinte, a pessoa quebrou a sua confiança, traiu você. Vou levar para esse lado da traição porque fica mais claro, né? Traiu. Você é obrigado a perdoar? Você é casado com a pessoa. E aí um deles traiu você. A pergunta é, você é obrigado a perdoar? Sim? Quantos acham que não? Levante a mão. Só eu? Poxa, não, eu levantei só para dar exemplo. Sim, tem que perdoar, porque isso é um dever, uma ordem. Mas e confiar? Perdoar implica em confiar? É a pergunta. E a resposta é não. O perdão depende apenas de você. Mesmo quando não peça perdão, você tem que perder. Mas a reconciliação depende de dois lados. Por isso que é no que depender de vós. Às vezes não depende. Às vezes o outro não quer reconciliação com você. Se você ofendeu, às vezes foi você que ofendeu, você vai até lá, pede o perdão. E o outro não quer nem saber, às vezes não quer nem lhe ouvir. E outras vezes é você que a pessoa veio pedir a você porque ele ofendeu, porém quebrou a confiança de tal modo que você perdoa, porque perdoar é você não mais sentir repugnância ou alguma coisa, um mal-estar quando vê o outro. Você não está mais cobrando, mas você perdeu a confiança. E confiança é uma conquista, é um processo. Você vai conquistando à medida que o tempo passa e as suas atitudes correspondem. Concordam comigo? Então, às vezes eu perdoo, mas não necessariamente ganhou a minha confiança de volta. Vai ter que seguir os passos antes de ter a confiança novamente, né? Confiança é algo que se conquista com o tempo. Você pode perdoar alguém e ainda assim decidir não confiar. Imagine que o cara, ele trabalha na sua empresa, tá? Ele é o tesoureiro da sua empresa. E ele desvia a verba. Né? Mas você é cristão. Você então decidiu perdoar o tesoureiro. Aí alguém vai dizer, não, mas perdoar é o seguinte, você tem que colocar de volta a mesma função, que é para ficar do mesmo jeito que era antes. Assim, agora não. Né? Eu perdoo, nem vou dar parte na delegacia, né? Mas não dá para colocar ele de volta na tesouraria. Porque senão o bichinho vai ser tentado novamente. E pode ser que ele caia de novo. Porque perdeu o quê? Confiança. Tá? Mas houve perdão? Houve perdão. Tá? Então, esse ponto é importante. E, em seguida, perdoar a ideia de cancelar uma dívida. Agora a gente entra na história bíblica. Não sei se as crianças conseguem ainda estar acordadas alguma. Aqui na frente eu já vi dois que estão em oração perpétua. Mas aí, então, veja só, estamos no grego bíblico, né? A palavra fiemi significa deixar ir ou cancelar. E a ideia onde essa palavra aparece é a de Mateus 18, 23 e 35, que aqui está a história que Jesus contou exatamente quando Pedro fez aquela pergunta. Senhor, quantas vezes? 7 vezes que eu devo perdoar? Ele disse, não, 70 vezes 7. E 70 vezes 7 significa o quê? Sempre.
E não que você vai contar 48, só tem mais uma. Não, é sempre. Né? Agora aqui, o cara ali é um devedor. Ele deve ao rei. Eu e você devemos ao rei. E pior, devemos tanto que não temos condições de pagar. Mas chega o tempo da cobrança, o rei está lá cobrando. E aí o rei, vendo que ele não tinha condições de pagar, fez um ato de misericórdia. Disse, sua dívida está perdoada. Esse mesmo homem, pode olhar o desenhozinho que é o mesmo, ele saiu e encontrou um outro. E esse cara devia a ele uma quantia menor. E disse que não tinha condições de pagar, mas que ele esperasse que, trabalhando com esforço, ele conseguiria. E o homem que foi perdoado pelo rei não tinha paciência. Ele pegou o cara, não, você vai ter que me pagar agora, não consegue, bom, então você vai para a prisão até que você tenha que me pagar. Alguém disse, viu a situação, isso é Jesus contando a história. Né? Alguém viu a situação e contou para o rei. O rei voltou, conversou com ele, tirou tudo que o perdão que tinha dado, né? Colocou a dívida de novo dele, ele foi para a prisão e vai ficar lá até que pague o último centavinho que tiver lá devendo. Então, essa história que Jesus estava falando era para mostrar que, primeiro, nós não temos condições de pagar a nossa dívida com Deus. Somente pela graça ele nos perdoa, através de Cristo Jesus. Porém, nós precisamos perdoar o outro. Se não pagarmos, não perdoarmos, nós entraremos numa prisão. Lembra que eu falei no início que o perdão liberta? Nós entraremos numa prisão. Essa prisão não significa que nós seremos lançados no inferno. Essa prisão é agora. É a prisão que você fica enquanto você não perdoar, você está preso, sofrendo, adoecendo outros, perdendo de viver, perdendo a alegria, porque tem uma coisa no seu coração aí que precisa ser retirada, né, pelo perdão. Então, o que acontece conosco? Estamos presos como aquele nó ali, se nós temos alguma coisa contra o outro e não conseguimos perdoar. O que nós precisamos? Eu gostaria que a gente fizesse esse exercício agora. Primeiro, você vai fazer uma oração silenciosa daqui a pouco. Quer você tenha algo a perdoar alguém ou não. Você lembra da oração do Pai Nosso? Que já foi lembrada aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem, né? Então, visualize a pessoa que lá no seu coração você sabe, tento perdoar, mas não consigo perdoar. E ao fazer isso, é como se você estivesse pegando uma promissória, pega aquilo que aconteceu, que está atormentando seu coração, e você diz, Senhor, eu decido perdoar. Né? Eu vou colocar essa dívida na sua nossa nota promissória, eu vou entregar para o Senhor. E depois você vai não só declarar no seu coração, dizer, fulano de tal, eu perdoo, mas depois disso você vai tratar esta pessoa como se ela não tivesse mais uma dívida com você. Né? Caso seja uma parte de confiança, aí é outra história, a pessoa vai ter que conquistar a confiança, mas o perdão precisa ser liberado. E se não há ninguém nessa condição aqui, todo mundo está livre, não tem nada no coração guardado para cobrar de alguém, então você ora agradecendo a Deus por estar nessa situação, ok? Então, vamos orar silenciosamente? Antes só lendo essa aqui. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Ok? Então, vamos ficar um momentinho de oração silenciosa. Daqui a pouco o grupo musical vem para cá, o grupo de louvor. Mas agora, um silênciozinho.
Dá uma olhada para dentro de você. Tem algo no seu coração que você entende, sabe que ainda não perdoou. Ainda quando olha, sente alguma coisa para a pessoa. Ainda quando lembra do fato. Ainda dói. Né? Ou como se você ainda precisasse que alguém viesse lhe pedir perdão. Então, você libera isso. Coloca diante do Senhor. Entrega a Deus. Ele é o juiz. Entrega a Deus. Ele é quem sabe como trabalhar com as pessoas que nos ofendem. Mas você libera perdão nesta noite e sai do nó, da cadeia, da prisão, que vai ser muito bom para você. Senhor Deus, por causa da nossa fraqueza, por causa do nosso orgulho, por causa dos nossos sentimentos, por causa da nossa justiça própria, por causa dos valores do mundo que às vezes ainda estão presentes na nossa vida. Essas coisas surgem como barreiras que complicam a nossa decisão de perdoar alguém. Mas nesta noite, o Senhor está aqui ouvindo o clamor do seu povo. E se alguém está nesta noite, Senhor, liberando esse perdão para alguém que o ofendeu, entregando nas tuas mãos, deixando de lado e passando a não sentir mais angústia, pesar, não cobrando mais isso dessa outra pessoa. Nós pedimos que o Senhor derrame graça nessa noite para curar qualquer coração que esteja ferido por falta de perdão. Pedimos que isso aconteça para que haja um crescimento espiritual e para que a tua igreja siga imitando o nosso Senhor, que nos perdoou multidões de pecados que tínhamos e o Senhor nos perdoou. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar o Senhor.